já ouviu falar em aditivo contratual em licitações? Um tema até polêmico em razão, né, de suspeitas que se geram. Por que que a administração não se preparou antes? Por que que sempre tem que ter aditivo? Os tribunais de contas ficam de olho, né, com suspeitas de irregularidades, essas coisas. Mas o fato é que isso é possível, que isso é admitido nos contratos públicos. E de que forma, em quais percentuais, quais são as modalidades de alteração possíveis, já que a administração pode alterar unilateralmente os contratos, é uma das cláusulas de privilégio. Tudo isso você vê comigo a partir de agora. Olha só, nós temos, né, dois tipos de acréscimos, de supressões, de modificações contratuais, de duas ordens. Uma qualitativa, lembra, qualidade, eu vou modificar o projeto para fins de adequação técnica. Vamos lá então, eu construí um projeto de um fórum, de uma prefeitura, de um órgão público, em que eu tinha corredores estreitos. Depois, esse prédio acabou sendo repensado ainda na planta para um hospital. Corredor estreito dá para hospital? Não dá. O hospital exige corredores largos, por quê? Você tem cadeira de rodas, você tem macas passando para cima e para baixo, né? Trânsito de pacientes. Hospital requer corredores largos. O projeto foi feito para corredores mais estreitos. Ou então vamos pensar que o projeto tem um erro mesmo, que não considerou as medidas corretas. Ou seja, eu preciso modificar o projeto, eu preciso fazer uma alteração qualitativa, uma alteração de qualidade, uma alteração qualitativa, de adequação técnica. Lembrou? Hospital, fórum, tal. Ou então, eu preciso colocar acessibilidade no prédio. Esqueceram da acessibilidade. O Brasil é signatário, né, de convenções internacionais a respeito do tema. Ele se comprometeu, o país, perante a comunidade internacional, a corrigir problemas de acessibilidade. Então, precisa colocar ali, eventualmente, um elevador, uma rampa de acesso. Que alterações são essas no contrato? São alterações qualitativas, alterações na qualidade. Mas também eu posso ter alterações na quantidade, né? Na quantidade, alterações quantitativas. E aí vem os percentuais e as bancas jogam com isso, né? As bancas jogam com isso e o pessoal acredita e muita gente erra, porque tem ali uma pegadinha. Via de regra, até 25%. Tudo bem? Está ali na tabela que eu deixo para você. Acréscimos é para mais, supressões é para menos, dentro dos aditivos. Então, obras, serviços e compras, como regra geral, até 25%. O problema está na reforma. Na reforma, para mais, até 50%. Mas na reforma, para menos, até 25%. E aí vem a banca e joga tudo num balaio só. Mistura as coisas, né? Pegadinha, a questão colocou no mesmo item, com os mesmos percentuais, os acréscimos e supressões em reformas. Acréscimo e supressão em reforma é a mesma coisa? São os mesmos índices? Não. Por quê? Porque acréscimo na reforma até 50%, até metade. Porque reforma, gente, esconde cobras e lagartos. Quem trabalhou com reforma em prédio da administração, eu já trabalhei com isso, né? No fundo de reequiparação do judiciário, sabe que você pensa em valor X e depois acaba sendo bem mais que isso. Então, reforma para mais, até 50%. Reforma tirando coisas, suprimindo, suprimir é retirar, até 25%. Beleza? E só lembrando, de que forma eu faço isso, né? De que forma eu altero o contrato? Na via do aditivo contratual, como o CESP cobrou em 2021. Tá certo? Caso seja necessário alterar as condições, devem ser redigidos termos aditivos contratuais. Lembrando que no âmbito dos contratos públicos, em 2023 ainda estão vigendo tanto a 8666, tanto a lei antiga de licitações, a lei 8666, como a lei nova, que nem é tão nova assim, a 14110.
8.133. Beleza? Interessante aqui, ó. A Lei 8.666 exige justificativa por escrito dessas prorrogações dos prazos contratuais, né? Dessas prorrogações. Mas a Lei 14.133 não repete essa regra. Beleza? Aqui na questão da prorrogação dos prazos, tá certo? Mas o que é importante você saber é essa tabelinha aqui que se dá por meio de aditivos. A esse respeito, eu recomendo a leitura das duas leis, fazer um estudo comparado aqui. Então, quando você vem na Lei 8.666, você pega o artigo 65, que fala assim: os contratos poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Observe, os contratos serão alterados com as justificativas nos seguintes casos. De forma unilateral, a administração sozinha vem e altera. Quando houver modificação no projeto ou nas especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. O que é isso? É a modificação qualitativa, qualidade qualitativa. E a letra B, modificação do valor contratual em razão de acréscimo para cima ou supressão, diminuição quantitativa. Observe, na letra B, nós estamos falando em mudança quantitativa. E na letra A, qualitativa. Ainda é possível a modificação, a alteração contratual por acordo entre as partes chegam e fazem um acordo, né? E nessas outras demais hipóteses aqui, né? Sendo que o parágrafo 1º fala dos 25% e depois dos 50% em caso de reforma para acréscimos. Olha ali a pegadinha, para acréscimos. Tudo bem? Reforma 50% para acréscimos. Beleza? E na Lei 14.133 nós temos ali o artigo 124, que é muito parecido, né? Muito parecido, e ele fala alteração unilateral pela administração, também nesse caso, né, quando houver modificação do projeto qualitativa na letra A e na letra B quantitativa. E aí vem outras possibilidades, tá bem? Inclusive para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Para modificar o regime de execução da obra ou do serviço, quando necessário para modificar a forma de pagamento. Todas essas hipóteses aqui estão na lei. O que eu recomendo para você? Grifa lá no seu Vadmecum, no seu fichário ou no seu dispositivo o artigo 124 da Lei 14.133, que é a lei nova, e o artigo 65 da Lei velha, que é a Lei 8.666. Vamos então para as perguntas. Olha aqui, 2 perguntinhas eu vou responder com vocês neste bloco. A primeira, 2014, CESP. CESP é a banca que percentualmente mais fala, mais trata desse assunto. E o CESP disse o seguinte: o contrato administrativo poderá ser modificado unilateralmente pela administração, caso haja modificação do projeto ou das especificações para adequação técnica aos objetivos do contrato, ou caso se julgue necessário modificar o valor contratual em razão de acréscimo ou diminuição quantitativa do contrato. Ou seja, ele está reproduzindo o texto da lei. Está dizendo que o contrato pode ser modificado de forma unilateral pela administração. O que é unilateral? A administração chega e faz. Ela não pergunta se a pessoa quer. Essa é a modificação unilateral. Para quê? Para as adequações técnicas, qualitativa, ou os percentuais da lei, quantitativa. Professor, mas isso é justo? Gente, quem vai para uma licitação sabe que tem que ter uma gordura para queimar. Então, quando você contrata com a administração, você já sabe que tem essa gordurinha para deixar. Beleza? E aí, esse enunciado, tá certo? Tá certinho, né? Claro, tá certinho, porque são as possibilidades de modificação unilateral. Agora, a número 2 de 2010, então está perguntando nos termos da lei antiga, 8.666. Professor, eu preciso ler a lei antiga? Precisa, porque ela está em vigor até o final do ano de 2023. Tudo bem? Olho no edital.
Os contratos regidos pela lei poderão ser alterados pela Lei 8666 de forma unilateral pela administração, com as devidas justificativas, quando? E aí vem o texto da lei que nós tratamos aqui. Primeiro, de forma unilateral, qualitativa e quantitativa. Inciso 1, A e B. Essa é a primeira hipótese, unilateral, qualitativa e quantitativa. E no inciso 2 do artigo 65, ele traz as hipóteses de acordo. De acordo. Aí fica fácil. Como que eu decoro? Você decora as unilaterais e depois você sabe que as outras são por acordo. Tudo bem? Decora as unilaterais, as que sobrarem por acordo das partes, não de forma unilateral. Unilateral é a administração vem e faz. Por acordo é combinado. Então, quando que pode? Quando a administração vem e faz unilateral, qualitativa e quantitativa. E as outras? As outras por acordo. Dito isso, você já mata a questão. O que ela está perguntando aqui? A questão. As hipóteses unilaterais, tá vendo? As hipóteses unilaterais. Então, eu vou aqui na 8666, artigo 65, inciso 1, A e B. São essas duas hipóteses. Unilaterais, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos. Ok. Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos para cima ou diminuição para baixo. Quantitativa do objeto nos limites permitidos pela lei. Correto também, né? São hipóteses unilaterais, modificação qualitativa e quantitativa, certinho, 1 e 2. E a 3, for conveniente a substituição da garantia. Vamos olhar aqui. For conveniente a substituição da garantia. Olha onde que ela está. Está no inciso 2, que é por acordo. Por acordo. E a pergunta fala unilateral. Tem que separar o joio do trigo. Aqui é por acordo e não unilateral. É por acordo. E a questão fala só das hipóteses unilaterais. Então a 3 está errada porque a 3 diz respeito a acordo. A 4, mesma coisa. For necessária a modificação da forma de pagamento por circunstâncias supervenientes. Aqui, ó. For necessária a modificação da forma de pagamento por circunstâncias supervenientes. Onde é que está? Está no inciso 2, por acordo das partes. Viu por que você precisa ler a lei seca? A questão cobra a memória. Então, a 4 está errada, a 3 está errada. E a 5? Necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço. Vamos olhar aqui? Necessária a modificação do regime de execução de obra ou serviço. Também está no item 2, por acordo. Então não entra, porque aqui na questão é unilateral. E unilateral são só as alíneas A e B. Tudo bem? Modificações qualitativas e quantitativas. Portanto, 1 e 2 estão corretas. É correto que se afirma somente em 1 e 2. É aqui a letra B. Letra de lei, tranquilo, não tem muita dificuldade, né? Mesmo assim, você observa que 29% erraram uma questão que é texto de lei. Por quê? Porque o concurseiro ele quer estudar, mas não quer ler a lei seca. E a lei seca é fundamental. Valeu, gente!